Graças a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, nós vamos cantar o hino de número 15 da nossa harpa cristã. Os irmãos podem tomar assento. Hein? O maestro está aí. Suba para cá. Nós vamos cantar o hino. Enquanto isso, falta 5 minutos para o pregador começar a pregar. Já era para todos estarem presentes aqui, porque foi marcado para as 2 horas, né? E o pregador parece que já está chegando, pastor Wellington, e nós queremos ouvi-lo, porque o primeiro horário vai ser dele, e será triste se os pregadores não estiverem presentes, sentados para ouvirem, né? Mas aí a mensagem vai ser só para nós que estamos aqui. Vamos cantar o hino de número 15 da nossa harpa. Vamos acompanhar aqui o nosso maestro. Saúde a todos os irmãos na Santa Paz do Senhor. Falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Apressado mesmo, convertei-me, não vi ao Senhor que por mim morreu na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé me alegre em sua luz. Mas um dia senti meu pecado, eu vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, a salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia, maravilha, aleluia. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. (453) 453.
Aleluia. Maravilha. Os irmãos se lembram desse hino? Os irmãos que são pastores e pregadores, crentes já antigos, devem conhecer o hino, né? 453. Oh, como é bom dos tempos primitivos lembrar. Tempos primitivos lembrar e dois avivamentos de que ouvimos falar. Deus quer nos dar mais viver espiritual ao seu povo, mandar o poder pentecostal. Nosso Deus é o mesmo como então Ele cura, batiza e nos dá salvação. Abundante é aqui a vida espiritual para os que recebem poder pentecostal. Primitivos lembrar as ferventes orações, seu alegre cantar. Deus os ouviu e sempre o livrou do mal e também encheu de poder pentecostal. Nosso Deus abundante é aqui a vida espiritual para os que recebem o poder pentecostal. Algo dizer mudado tudo hoje estar, mas eu sei que meu Deus nunca jamais mudará. Enviando seu povo poder pentecostal. Nosso Deus é o mesmo hoje como então Ele cura, batiza e nos dá salvação. Abundante é aqui a vida espiritual para os que recebem o poder pentecostal. Ele cura, batiza e nos dá salvação. Abundante é aqui a vida espiritual para os que recebem o poder pentecostal. Amém. Maravilha. Vamos cantar mais um hino, vamos? Vamos cantar o hino 16, né? 16. Número 16. Posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Vamos lá, minha gente. Canta com vida ao crente. 16. Posso tendo as mãos vazias. Aleluia. As mãos vazias
dias com Jesus eu me encontrar. Quantas almas levantam um dia que eu não posso apresentar. Posso ter tuas mãos vazias, oh Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Não mais temerei a morte, vencerei, por salvo estar. Qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? Posso ter tua mão vazia, oh Jesus, eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar. No celeste lar entrando, como irei ao Salvador. Quantas almas irei levando para meu fiel Senhor. Posso ter uma mão vazia, oh Jesus, eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Do pecado preso em elo, passeando em vão labor. Quem me dera reavê-lo pra servir ao meu Senhor. Posso ter tuas mãos vazias, oh Jesus, eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Despertemos já é dia, trabalhemos com fervor, elevemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso ter tuas mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Aleluia. Posso ter tuas mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Maravilha. Amém. Aleluia. Meus queridos irmãos, vamos chegar mais para frente um pouquinho, porque hoje à tarde não é à noite, né? À noite vem muita gente, mas à tarde sempre vem menos gente. Então eu peço que os irmãos se juntem, venham mais para frente um pouco. Os irmãos estão lá atrás, as irmãs. Procura a preencher aqui essas cadeiras vazias para ficar mais fácil, né? O graveto, quando está longe um do outro, custa pegar fogo. Quando está junto, ele pega fogo melhor, tá bom? Mais fácil, mais rápido. Então, por favor, se reúne mais aqui na frente. Já era para todos estarem presentes, porque eu já marquei para a tarde, para não ter reunião de manhã, para dar a chance do pessoal voltar e estar na hora certa, 2 horas da tarde. Já estão 2h30 e faltam muitos ainda que não vieram. Talvez falta de condução para trazer o pessoal para o plenário. Mas os irmãos que estão ali, vem mais para frente um pouquinho, irmão. Está lá atrás. Eu quero que os irmãos se juntem mais um pouquinho aqui na frente. Vão ocupar o mais, ficar mais perto um do outro possível. Entendeu?
Isso, vem para cá. Os irmãos aqui de Camboriú, os obreiros de Camboriú, por favor, não fique lá longe, fique mais perto. Se reúnam mais perto. Todos juntos é melhor. À noite eu garanto que vai ter que preciso botar todas aquelas cadeiras brancas, né? Mas agora é só um pouco de gente. É só os obreiros que gostam de reunião à tarde de estudo bíblico. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado. Meus irmãos, o horário do pregador já chegou. E o pregador já chegou também. Aqui está o pastor Hélio. Pastor Hélio, tem um prazer. Muito bondoso, você tem muita coragem, viu? Você que teve coragem de vir para cá para falar para os sentados para ouvir, mas é pouquinha gente. Para falar tem muita gente, mas para sentar para ouvir tem pouca gente. Pastor Wellington, nosso presidente, e para nós é um prazer ele estar com a gente aqui, este veterano que vai transmitir para nós, os privilegiados, né, que chegaram para esse horário para ouvir tudo o que Deus tem colocado no coração desse velho guerreiro para transmitir para nós. Eu, em nome da diretoria da igreja e do Gideon Missionário da Última Hora, já deixamos nosso agradecimento ao querido pastor, porque as suas ocupações são muitíssimas, especialmente agora, em cima de um movimento de eleição, não é nada fácil. Mas o Senhor dispensou o tempo para vir aqui, para dar uma palavra para esse pessoal, né? Esses obreiros maravilhosos que temos nesse Brasil, que gostam de estar aqui pregando. Então, eu coloquei um temazinho, né? Sentados para ouvir. Tá bom, pastor? Quantos querem receber o pastor Wellington, nosso presidente? Vamos levantar, irmãos, vamos levantar. Vamos recebê-lo no púlpito. Todos em pé. Aqui está a saudação. E os que estão aqui vão lhe ouvir. Mas vai chegar muita gente ainda, tá bom, pastor? Muito obrigado. Eu já vou passar o microfone para o querido pastor, para transmitir para nós a palavra do Senhor. Eu vou dar o meu microfone, que esse aqui eu acho que é melhor do que os outros. Esse aqui. E nós vamos transmitir ao vivo para o mundo inteiro. Certo. Então, as emissoras estão transmitindo, a internet está transmitindo. Ah, você pode. Quantos minutos? Quantos minutos? Ele tem 1 hora? Até as 4. Tá bom? Mas fique à vontade, tá bom? Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Convido a todos a tomar o seu assento. Eu quero, nesse instante, agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me concede de poder estar mais uma vez em Camboriú, abraçar meu companheiro, irmão e amigo, presidente desta grande obra, pastor Cizinho Bernardino, aproveitar o instante para agradecer ao Senhor por estar presente conosco no nosso jubileu de diamante, porque Reuel é a sua pessoa, e ele lá então representou a família, e nós ficamos felizes em recebê-los lá. Muito obrigado. Meus queridos, eu vos dizia do privilégio que tenho de rever aqui alguns companheiros, especialmente alguns que há alguns anos não via, né? E eu estou admirado porque ele agora está usando cabelo branco. Eu não sei quem deu licença de fazer isto, viu? Mas conhecer aqui esta play de homens de Deus, pois vocês aqui estão envolvidos na obra do Senhor Jesus, e eu devo dizer a todos vocês que ali de São Paulo, nós também estamos cuidando da lavoura que o Senhor confiou às nossas mãos. É bem verdade, amados, com todas as nossas limitações, mas como nós servimos a um Deus que não conhece limitações, eu fico feliz porque eu trabalho com este Deus maravilhoso. Meus queridos, vir a Camboriú, estar com os irmãos aqui, é na verdade um privilégio para o meu coração, porque nós temos continuamente orado a Deus em favor deste grande trabalho, pedindo a Deus para que Ele conceda saúde, paz, vigor ao pastor Cizino, a toda a sua grande equipe e aos missionários, as muitas famílias que estão
servindo ao Senhor, recebendo o pão deste lugar. Certamente que aqueles que estão mais longe no exterior também estão orando para que esta obra do Senhor continue sendo realizada de maneira sempre vitoriosa. Meus queridos, aqui nós temos alguns irmãos que possivelmente não nos conheçam, e quem sabe pela primeira vez você está vendo aqui essa criatura de 1,58 m de altura, viu? Eu fui convidado para pregar em um conclave lá na Outra América, lá na Califórnia. E naquela noite, em um auditório, e os nossos irmãos americanos ali, eles são muito cuidadosos, e ali nós tínhamos um auditório com 700 cadeiras, e só 700 pessoas ali estavam, eles não admitiam entrar mais ninguém. Bem, e para falar naquela noite, nós éramos 2 os pregadores, e para minha alegria, o primeiro foi o irmão que era da casa, um americano, e aquele senhor muito ilustre, moço bonito, forte, alto, ele tirou do bolso um pacote assim de papel e começou a ler aquele discurso durante 1 hora. Enquanto ele lia aquele negócio, eu fiquei preocupado demais. E Jesus, ele criou uma dificuldade terrível para mim, porque havia um silêncio profundo. Quando ele terminou a hora de falar, o apresentador me apresentou, e talvez até de bom grado ele disse: olha, irmãos, eu esperava que o brasileiro fosse um homem de 1,96 m de altura, e é esse irmão pequeno, baixinho. Eu disse no meu coração: quando eu apanhar o microfone nas mãos, eu te respondo. E isso aconteceu. Me deram o microfone, eu saudei a todos, eu conheço, já estive ali por muitas vezes falando àqueles irmãos, joguei um pouquinho de confete em cima deles, e aí então eu disse para eles que eu vinha do Brasil, América do Sul, terceiro mundo, mas que no meu país nós conhecemos o homem não pela estatura, mas daqui para cá, é só pela inteligência. De maneira que, amados, nós esperamos que este Deus que tem dado uma boa inteligência para todos nós, continuará ungindo a nossa mente, para que dos nossos lábios o Senhor nos use para proferir àqueles que não conhecem Jesus uma mensagem de salvação, e para a igreja de Deus, mensagem de ensinamentos, aumentando a igreja o conhecimento na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, meus queridos, eu dizia a vocês, alguns ainda não me conhecem, eu não sou paulista de nascimento, eu sou cearense de nascimento. Nasci, não sei se tem algum cearense aqui, tem não? Tem algum cearense aqui? Ali tem, ali meu amigo, tem a cabeça chata igual a minha. Obrigado, meu filho. Deus te abençoe, meu conterrâneo. Sou nascido na pequenina cidade de São Luís do Curu. São Luís do Curu é uma cidade que dista de Fortaleza 80 quilômetros mais ou menos, é isto? Pois bem, e há uns 4, 5 anos atrás, a prefeita daquela cidade, ela construiu uma bonita praça em frente ao templo da Assembleia de Deus e colocou no centro daquela praça um busto meu. Lá está um busto do pastor José Wellington. Eu fui lá inaugurar aquilo, foi uma solenidade bonita. Tempo depois, um dos nossos companheiros ali de São Paulo, visitando a cidade, foi conhecer o busto. E ali chegando, ele encontrou uma senhora acendendo uma vela e colocando ali no pé do busto. E o meu companheiro chegou e disse: minha senhora, esse homem aí não é padre, não é santo. Ela disse: eu não quero nem saber quem é ele. Eu sei que eu pedi uma graça a ele, ele me atendeu e eu estou pagando a minha promessa. De maneira que pastor Cizinho estão fazendo milagre lá no Ceará, viu? Meus companheiros, é muito bom falar de Jesus. Eu queria convidar a todos vocês para que abrissem as vossas Bíblias
no Evangelho escrito por São Mateus. E nós vamos fazer uma leitura que possivelmente vocês tenham pregado por muitas vezes, mas vamos ler e procurar ocupar esse tempo que o Senhor nos permite para falar. Capítulo 16 e os versículos 13 a seguir. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Pode sentar-se. Meus queridos companheiros, neste capítulo 16, Mateus, que foi um dos evangelistas que procurou registrar no seu evangelho com minúcias, não tudo, porque não somente a ele ou algum outro escritor seria impossível registrar tudo que Jesus falou e tudo que ele disse, mesmo porque vocês sabem que o ministério de Jesus, ele se compunha não somente daquilo que ele falava, mas daquilo que ele fazia. E isto, meus queridos, foi que trouxe notoriedade ao nome de Jesus, não somente em Jerusalém, nas cercanias, porque a sua fama como pregador e abençoador do povo se fez conhecer em todas aquelas regiões. Pois bem, Jesus, como vocês sabem, ele se fazia acompanhar de um grupo que ele havia escolhido. E os irmãos têm, na verdade, o conhecimento que quando Jesus quis compor o seu grupo seleto, que depois seriam chamados não somente de discípulos, mas de apóstolos, é interessante que ele não foi nas cátedras, porque na época já existia. Ele podia ter procurado lá na liderança dos religiosos, talvez lá entre os fariseus, saduceus e olha, os sacerdotes. Havia tanta gente religiosa. Porém, Jesus, queridos, foi lá na praia da Galileia. E ali ele encontrou uns homens trabalhando. E eu acho isso, irmãos, tão bonito. Porque na obra de Deus, queridos, Jesus sempre procura trazer para o seu ministério, para o seu trabalho, quem trabalha, quem está trabalhando. Eu tenho dito repetidas vezes para os meus companheiros ali em São Paulo, que no ministério da Assembleia de Deus não há vaga para preguiçosos. Os preguiçosos têm que estar do lado de fora. Aqui somente aqueles que receberam graça, coragem de Deus e ânimo do Espírito para realizar a obra do Senhor Jesus. Jesus vai lá, irmãos, e escolhe os homens simples, gente da gente. E eu começo a ver nisso, meus queridos companheiros, uma grande lição para todos nós. Porque o Senhor, ele escolhe, ele disse, Marcos diz que ele chamou a si, e disse para aqueles homens: eu farei que sejais pescadores de homens. Quer dizer, aquilo que eu e você fazemos, meu querido irmão, se alguém aprendeu,
talvez somente a teoria numa escola evangélica, num instituto, numa faculdade. Meu querido irmão, é muito bom você estar sentado aqui, porque o nosso assunto é sentado para ouvir. E queridos irmãos, ouvindo a palavra de Deus, que nós não somente assimilamos, mas pedimos a unção do Espírito Santo, para que a palavra de Deus produza no nosso interior aquele efeito maravilhoso, para que nós tenhamos a coragem de produzir frutos para o reino do Senhor. Jesus, queridos, escolheu aqueles homens, os preparou e depois então ele, irmãos, os enviou. E vocês vão encontrar, interessante que os evangelistas contam que Jesus encontrou aqueles homens, uns estavam lançando a rede, outros estavam puxando a rede, outros estavam lavando as redes, e outros estavam consertando as redes. Isso faz parte do seu ministério. Se você não aprender a lançar a rede, certamente você nunca vai ter bom resultado naquilo que faz para a obra de Deus. Mas saiba também que há um momento quando você também deve aprender a puxar a rede, porque não são todos que têm esta habilidade. Sim, senhores, nisso aí vai uma ciência, uma sabedoria de Deus. Irmãos, quando você está fazendo um convite para os pecadores, com muita unção de Deus, e vê-los caminhando, chorando para os pés do Senhor e aceitando a Cristo como Salvador das suas vidas. Mas, amados, você aprende a lançar a rede, a puxar a rede, mas tem que aprender também a lavar as redes, porque, escuta, na obra de Deus também acontece isto. Há momentos que você, como obreiro, precisa se assentar com a palavra de Deus, que esta água que lava, que purifica, irmãos, trazer aqueles que têm problemas, e você vai aconselhá-los, a fim de que eles possam deixar as suas fraquezas e se fortalecerem na pessoa gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas também você precisa aprender, irmãos, a consertar as redes. Isso é interessante porque, queridos companheiros, nesta caminhada para o céu, você vai trabalhar com o povo e... Olha, escuta, a pessoa humana, essa é a mercadoria mais difícil de você trabalhar com ela. Porque a criatura humana, de manhã está crente, alegre, quase indo para o céu. E de tarde o camarada está desviado, atrapalhado e todo arrebentado. Irmãos, isto é coisa dos homens. Mas Deus nos levantou, não somente para lançar a rede, puxar a rede, lavar as redes, mas também consertar as redes. Aprenda isto, porque isto é muito importante para o seu ministério. Bem, no texto que lemos, irmãos, Mateus nos conta que Jesus, amados, ele se assentou em um pequeno monte, ali junto ao mar da Galileia, amados, para atender uma grande multidão que ali estava. Se vocês tiverem o cuidado de ler os versículos que antecedem a leitura que fizemos, vocês vão encontrar Jesus falando para uma grande multidão. E ele, o próprio Jesus, disse-nos, pela sua palavra, que aquela multidão estava ali aproximadamente há 3 dias, e que ele precisava despedir aquela multidão. Mas Jesus disse: eu não posso despedi-los sem alimentá-los, porque eles irão desfalecer no caminho. Daí então, queridos, Jesus chama os seus cooperadores e eles apresentam a Jesus um pouquinho de pão, 7 pães e um pouquinho de peixes. Certamente que, amados, a multidão era grande. Mateus diz que era 4.000, sem contar as mulheres e as crianças. Certamente era uma multidão bem maior. Porém, Jesus, irmãos, ele, o Senhor, tem o poder de todas as coisas condensado nas suas mãos. É por isso, pastor Cisino, que eu vivo tranquilo, porque o nosso Jesus tem o poder de tudo. Alguém pergunta: pastor, como é que vai o negócio da convenção geral? Eu digo: meu irmão, eu estou tranquilo, porque não é de Deus.
Deus não tem o poder para tudo, nada vai acontecer se Jesus não permitir. Então, queridos, Jesus tem o poder para todas as coisas. Ele apanha aqueles pãezinhos e eu não sei. Vocês já leram certamente em outro texto, quando Jesus operou uma outra multiplicação, quando os discípulos acharam lá um rapazinho que tinha lá um lanchezinho de 5 pães e 2 peixes, não é? Vocês se lembram que quando Jesus mandou que os discípulos alimentassem aquela multidão, que a multidão, aproximadamente 5.000, era muita gente, e naquele momento havia lá um dos apóstolos, irmãos, que era ilustre. Eu acredito que hoje aquele apóstolo servia mais ou menos como um tecnocrata no ministério. Era o Filipe. O Filipe era um homem inteligente. Naquele tempo não tinha essa maquinazinha de somar que nós temos hoje, né? Nós manuseamos assim com muita facilidade, né? Pois bem, mas o Filipe olhou assim para a multidão e mentalmente, quanto custa um pão, o tamanho do pão, dividiu em pedaços e disse: olha, mesmo que nós tivéssemos 200 dinheiros, não dava para comprar pão para toda essa gente, para que cada um comesse um pedacinho de pão. Irmãos, aí Jesus olhou para o Filipe, palavras minhas: Filipe, fica quieto, Filipe, você não sabe com quem está falando, rapaz, fica quieto, espera um pouquinho. Tem obreiros ainda assim, irmãos, e eu creio que eles não estão aqui me ouvindo esta tarde, que tem muita dificuldade em tudo que vai fazer na obra de Deus. Tudo para ele é difícil, tudo para ele é impossível, não dá, é caro, não posso, eu não vou. Meu irmão, se pastor Cisino, amados, tivesse uma mentalidade dessa, ele nunca teria mandado 10 famílias para o exterior. Hoje são mais de 1.300 famílias enviadas, irmãos, por Deus, por intermédio da fé deste homem. Irmãos, mas tem obreiros como o irmão André. Eu gosto do André. O André não escreveu nem um evangelho, né? Não sei se vocês já leram o evangelho de Santo André. Já leram? Já leram? Não leram não, também ele não escreveu, né? Vocês também não viram nenhum milagre de André. Mas André saiu no meio da multidão procurando solução, calado, e ele encontrou um mocinho. Imagine que o menino tinha ali, aliás, só João diz que era um rapazinho. Aquele rapazinho tinha um pequeno lanche, e eu não sei o que foi que André disse no ouvido daquele menino, porque todos ali estavam preparados para receber. André chegou no ouvido do menino e disse: meu filho, você quer entregar esse lanchezinho para Jesus? Entrega para Jesus? Não sei se ele deve ter dito isso, mas ele convenceu o mocinho a entregar. E acredito que ele leva o mocinho para Jesus e diz: Jesus, olha, está aqui, esse menino tem 5 pães e 2 peixes. Aí o Filipe gritou de lá: mas o que é isso para tamanha multidão? Mais uma vez Jesus deve ter dito: Filipe, fica quieto, rapaz, manda o povo se assentar. Irmãos, quando nós colocamos o que temos, confiando a Jesus, e colocamos nas suas mãos, nada irá faltar. Para você, para a sua família, para a igreja, para o campo, porque, queridos, quem está no comando é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja Deus, aquele que disse: todo o poder está na minha mão, o Pai me deu, lá no céu e na terra, tudo está na mão de Jesus. Aprendamos a confiar nesse Jesus maravilhoso. Meus queridos, Jesus então, nos diz a Bíblia que ele atendeu, Mateus conta que ele atendeu os enfermos, curou coxo, cego, aleijado. Olha, ele fez uma obra completa. Depois que ele curou a todo mundo, então ele alimentou a todos, e ainda sobrou pão. Porque, meus companheiros, quem trabalha para Jesus não passa fome. Não, senhores, ele cuida da sua vida, da sua família, ele cuida da igreja, porque ele é o nosso provedor, e tudo ele tem para prover para aqueles que confiam no seu nome. Jesus, amados, agora podia despedir aquela multidão. Então Mateus diz que ele despediu a multidão, apanhou ali os seus discípulos e partiu para as partes da Cesareia de Filipos.
Era, irmãos, uma cidade que estava ali, amados, situada, Cesareia de Filipe, irmãos, ela estava situada naquela região ali muito próximo de Magdala, ali junto do mar da Galileia. Ele apoiou os discípulos, atravessou para Magdala e ali ele chega em Cesareia de Filipe. Ali ele chegando, irmãos, acredito que fosse um lugar escolhido pelo Senhor. Talvez fosse um lugar bem tranquilo, onde Jesus pudesse estar a sós com os seus discípulos. E interessante, irmãos, é que foi nesse instante que Jesus resolveu, assentado com os seus companheiros, irmãos, falar para que eles ouvissem, sentados para ouvir. Jesus, então, irmãos, naquele dia, ele escolheu um tema todo especial. Porque vocês certamente já leram na Bíblia, nos evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas, João, eles nos contam do rico ministério de Jesus. E Jesus muitas vezes fazia reunião particular com seus discípulos. Às vezes ele proferia um sermão e eles não entendiam. Quando terminava o culto, eles chamavam Jesus em particular. Jesus, o Senhor falou aquela palavra, nós não entendemos nada. Como é que é esse negócio? E Jesus, então, irmãos, ensinava-os. E você vai encontrar muitas vezes, irmãos, Jesus ensinando sobre evangelismo, ensinando sobre discipulado, ensinando sobre missões, ensinando sobre administração. Irmãos, muitas reuniões foram realizadas. Mas, naquele dia, ele resolveu, amados, escolher um tema especial. Ele disse, olha, hoje o tema pessoal é uma pesquisa. Eu vou fazer com você aqui, é um ibope, na nossa linguagem de hoje, né? Escuta, quem dizem os homens ser o filho do homem? Meus queridos, eu parei, amados, neste momento de Jesus, e fiquei pensando, queridos, quantas e quantas vezes nós não perdemos grandes oportunidades de nos assentar com os nossos companheiros, amados, para fazer um levantamento daquilo que nós estamos fazendo. Ora, queridos, quem estava, irmãos, iniciando uma reunião de pesquisa, era simplesmente Jesus. Jesus é melhor do que eu, melhor do que você, é melhor do que todos nós. Ele é onisciente, claro que ele é. Ele não sabia, ele tinha o resultado todo na sua mão, perfeitamente. Mas, meus queridos, Jesus queria ouvir da boca dos seus cooperadores. Ele queria se cientificar, não por ele, mas por aqueles mesmos. E para nós, hoje, acerca do ministério dele, então ele chega e diz, que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Quem é? Quem dizem? Escuta, meu querido companheiro, quem diz os homens ser o filho do homem? Então, amados, é interessante que a resposta, foram várias respostas, foram variadas, né? O primeiro disse, Jesus, olha, estão dizendo aí que o senhor é o João Batista. Eu fiquei pensando, por que João Batista? Qual a semelhança, a vida entre o ministério de Cristo e o ministério de João Batista? Será que há alguma semelhança? Você já leu a biografia de João Batista na Bíblia? Eu acredito que sim. Eu creio que você conhece quem era, na verdade, o João Batista. Meus queridos, possivelmente, irmãos, havia alguma semelhança simplesmente ministerial, porque física eu creio que não. João Batista era um homem feio. A Bíblia nos diz isso? Me diga uma coisa, camarada vivia nas cercanias de Jerusalém, ele vivia fora, vivia lá no meio do deserto. A roupa dele era, de que é que estava vestido? Era um terno
de gazimira, qual era a roupa de João Batista? Hein? Pele de camelo. Ele comia churrasco? Não, o que é que ele comia? Gafanhoto e mel silvestre. Agora pensa, meu irmão, ele era nazireu, não cortava o cabelo assim como Antônio, não cortava a barba. Vocês imaginem, irmãos, a presença física do João Batista, aquele homem cabeludo, barbudo, vestido de pele de camelo, lá no deserto, e a higiene, não usava desodorante. Tenho certeza que ele não era muito cheiroso. O senhor já esteve na Índia, pastor? Já esteve na Índia? O senhor? Esteve lá, né? Você sabe o que eu estou falando, né? Pois é. E ele não era indiano. Mas, queridos, João Batista, na certeza, fisicamente era bem diferente de Jesus. Porque, escuta mesmo, Jesus, ele é bonito. Aleluia. Jesus é formoso. A sua presença é agradável. Aleluia. A sua voz comove o nosso coração. As suas palavras dominam o nosso ser. Aleluia. Irmãos, a diferença física era muito grande. Porém, irmãos, ministerialmente falando, eles se pareciam com outro. Como? João Batista tinha uma mensagem forte para o povo. Imagine você já leu acerca disso. Imagine você hoje querer imitar João Batista. Você pregava hoje, no outro dia estava você e os bancos na igreja, né? Porque o João Batista era duro. Chegou a chamar o seu auditório de raças de víboras. Negócio sério. Mas interessante, irmãos, é que a autoridade espiritual de João era tão grande. A Bíblia diz, os evangelistas dizem que e no dia seguinte, lá estava uma multidão para ouvir João Batista. Aleluia. Jesus deles se aproxima, irmãos, e o Espírito Santo lhe revela, e ele diz, aí está, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais tarde Jesus, quando falou de João Batista, disse, olha, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Que coisa linda. Aleluia. Olha, meus queridos irmãos, mas na autoridade espiritual. Mas eles disseram que Jesus parece com o João Batista, por quê? Porque as palavras de Jesus eram verdadeiras. Jesus, meus queridos irmãos, ele não falava hipocritamente para agradar ao auditório. Mas pastor, que negócio forte, será que tem pregador que usa desses meios? Eu disse, irmão, tem, sim senhor, tem muita gente pregando, irmãos, unicamente para agradar os ouvidos de um auditório. Nós não fomos chamados para isto, nós somos chamados para falar a verdade. Aleluia. E eu digo aos senhores, como já há alguns anos de experiência servindo ao Senhor no ministério, nós estamos encontrando já algumas dificuldades, e eu não quero me referir a outra denominação, senão a nossa própria igreja, de muitos que estão pregando, irmãos, somente, amados, pregações de autoajuda. Queridos, nós precisamos de falar da ajuda do alto, para que o Espírito Santo domine os corações, e a igreja do Senhor seja sacudida pelo poder de Deus. Bendito seja o Senhor. Escute, meus companheiros, hoje dificilmente se fala contra o pecado, hoje dificilmente se fala de santificação. Mas pastor, falar em santificação agora, justamente nesse século 21, como é que é, pastor? Sim, senhores, a minha Bíblia ainda não mudou e a sua também não. Está escrito lá em Hebreus, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Nisto, meus companheiros, Jesus era semelhante a João. Mas, amados, João Batista, queridos, era um homem que tinha muita sabedoria do alto. Haja vista que a sua mensagem era tão forte, mas ela convencia
os seus ouvintes. Escute, estou falando com pregadores. Tenham cuidado, meus irmãos. Tenham cuidado. Saibam, senhores, eu estou servindo a Deus no ministério há quase 55 anos. Eu fui consagrado em novembro de 1958. Escuta, faz alguns anos. Mas olha, para vir hoje dar um testemunho aqui, que eu estou falando para vocês, irmãos, pastor Cirino, como gostou. Eu ontem estava lá em Passo Fundo, lá com os nossos gaúchos, e choveu muito, e o avião foi cancelado, o nosso voo, nós fomos de ônibus para Porto Alegre. De Porto Alegre eu cheguei em casa, era de madrugada. Mas escuta, meu irmão, quando foi 5 horas da manhã, eu estava conversando por meu Jesus. Jesus, o que é que eu vou dizer para aqueles irmãos que estão me esperando lá? Escuta, meu irmão, a sua mensagem não vai buscar lá no computador. O Google sabe de tudo, mas ele não tem unção. Aleluia. Põe o teu joelho no chão, peça graça ao Senhor. Deus vai abrir a despensa do céu e vai te dar palavra ungida, com graça, com autoridade de Deus. Bendito seja o Senhor. E você nunca vai temer de falar contra o pecado. Sim, senhores, este é o nosso trabalho. O Senhor lhe chamou, nos chamou, para que eu e você fosse a diferença. Fosse a diferença. Jesus é que discute o que é que estão dizendo acerca da minha pessoa. Aí o outro diz, Jesus, olha, sabe o que estou dizendo? Aí Jesus, é que o Senhor é muito parecido com Elias. Mas por que Elias? Por que Elias, irmãos? Irmãos, Elias era, pastor, Elias era um homem de coragem, viu, irmão? Elias era um homem de coragem. Lá no meu Ceará dizia, Elias era um cabra macho. Sim, Senhor, homem de coragem. Ele chegou, irmãos, lá em Israel, o rei havia se desviado da presença de Deus, havia feito um casamento desastrado, juntou-se um desviado com uma mulher ruim, deu uma dupla terrível, o ruim com o pior. Acabe com Jezabel, irmãos, igual a uma mistura de pecado terrível. Pois bem, mas Deus naquela época não podia ficar simplesmente calado, quieto, vendo que a dona Jezabel havia trazido o Baal, o Deus dela, e ela havia se tornado missionária de Baal dentro de Israel. E ela impôs, vocês leram na Bíblia, havia um grupo de profetas, entre aspas, que recebia mensalão da Jezabel. Tinha mensalão da Jezabel, sustentava aquela gente, para profetizar mentira. Pois bem, aí o que faz Deus? Levanta Elias. Vocês já leram quem era o pai de Elias? Não leram? Vocês estão lendo a Bíblia não, pessoal? Não leram quem era o pai de Elias? Quem era a família de Elias? Também não tem. Pastor Antônio, a Bíblia, ela é tão sucinta, de Elias, só diz a origem da cidade dele, o Tesbita, e somente isso e para por aí. Mas Elias, irmãos, foi levantado por Deus com tanta autoridade. Na época era o rei Acasias. O Acasias havia sofrido um acidente e estava lá, deitado lá, estava lá, doente. E ele então mandou alguns emissários numa cidade vizinha, ali, a perguntar a um Deus que lá tinha, né? Pergunta lá para Baal, Zebub, lá em Ecrom, se eu vou sarar ou vou morrer. E aqueles mensageiros saíram na estrada do caminho, encontraram com Elias. Elias chamou, vem cá, para onde é que vocês vão? Nós vamos com a missão X, volta, diz para o rei Acasias que ele vai morrer. E eles voltaram. Chegaram ao rei e disseram, o rei disse, escuta aí, já voltaram? Sim, senhor. E o que aconteceu que voltaram tão depressa? É porque nós encontramos um homem, ele mandou dizer para o senhor que o senhor vai morrer. Escute, como é o nome dele? O nome dele ele não deu não. Como é que é o jeito dele? Ele estava vestido de pele de camelo. Elias, pode cortar mortalha. Pode cortar mortalha.
Elias era um homem que a palavra tinha crédito na presença das autoridades. Meu companheiro, você precisa, como líder, como pregador do evangelho, como pastor, a sua palavra tem que ser uma palavra de alguém que tem honra, não somente no seu lar, na sua igreja, mas também na cidade aonde você serve a Deus. Deixa eu contar para vocês. Um dia desse eu precisei de ir ao palácio, e ali chegando, aquele pessoal lá, que nos recebe lá antes de falar com a presidenta, e então perguntaram: esse senhor aí é da Assembleia de Deus? Sim. É daquela ou da Assembleia de Deus séria? Aí disse: é da Assembleia de Deus séria. Ah, bom, esse aí pode entrar. Meu irmão, você e eu precisamos ter uma palavra que tenha crédito. Quem falou foi Elias, disse que o senhor vai morrer. Então pode cortar a mortalha, porque certamente eu vou morrer. Meus queridos companheiros, quem era Jesus? Por que se parecia com Elias, irmãos? Elias orava muito. E interessante, eu não sei se vocês já leram na Bíblia como é que Elias orava. Antônio, você já tentou orar como Elias orava? Ele orava com a cabeça entre os joelhos. E a gente que está um pouquinho gordinho tem uma dificuldade, não dá, é meio difícil, né? Só que Elias orava muito, irmãos. Elias tinha uma intimidade com o céu muito grande. Escuta, meu companheiro, é isso que eu e você precisamos. Nós não podemos perder a nossa intimidade com o céu. Aleluia. Glorificado seja o Senhor para sempre. Aleluia. Escuta, meu querido companheiro, isto é indispensável no seu ministério. A nossa comunicação com o céu, amados, ela precisa estar sempre renovada. Bendito seja o nome de Jesus. E quando nós temos esta intimidade com o céu, irmãos, o nosso Deus, Ele se revela, amados. Nós sabemos que Ele é soberano. Nós sabemos que Ele é o Rei dos Reis. Nós sabemos que Ele é o autor da criação. Sabemos da grandiosidade do nosso Deus. Mas quando você passa a ter intimidade com Ele, sabe o que Ele diz para você? Ele diz assim: olha, eu não vou mais nem lhe chamar de servo, eu vou lhe chamar agora de amigo. Aleluia. Você, meu irmão, pode se tornar um amigo de Deus. Não foi só Abraão que tornou-se amigo de Deus. Você pode tornar-se amigo de Deus. Aleluia. Ali sobe no Carmelo, chama o seu cooperador e disse: olha, eu vou orar e você vai dar uma olhadinha ali, porque eu disse lá para o rei que vai chover. Certamente naquele dia o sol está forte, céu azul. Aí o moço vai lá, dá uma olhada, volta e diz: olha, pastor, o negócio está feio, não tem nuvem não, mano. E Elias continua orando. E ele continua orando, e foi a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Na sétima vez, quando o moço veio, disse: é, pastor, lá muito longe está se levantando assim uma nuvem como uma mão. Ele disse: essa mão eu conheço. Essa mão eu conheço. Aleluia. Meus companheiros, esta mão gloriosa do Senhor, ela continua estendida para abençoar a nossa vida. Oh, que é o desejo do meu coração, é que a mão do Senhor permaneça constantemente estendida sobre os obreiros da Assembleia de Deus. Aleluia. Queridos, quem está debaixo da proteção da mão do Senhor, certamente está seguro. Aleluia. Talvez você esteja passando assim por uma dificuldade, dizendo: fica tranquilo, meu irmão, Jesus disse que o seu nome está na mão dele, aquele que o Pai me deu está na minha mão, e da minha mão ninguém pode arrebatar. Quem disse isso foi Jesus. Descanse nele, confie nele, e com certeza ele lhe dará vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Elias, irmãos, aleluia. Ah, meus queridos companheiros, Elias, amados, era poderoso na palavra.
Aleluia. Vocês já pensaram? Algum dos irmãos aqui já precisou ir falar com o governador do estado de Santa Catarina? Vai lá no palácio ver se ele te recebe. Vai lá. Você tem que falar. Primeiro tem que pegar um pistolão. Se não for com QI, você não é nem atendido. Aí o pistolão te leva lá com o assessor para o secretário vai fazer a agenda e diz, olha, no dia tal, às tantas horas, vai marcar lá na frente. Mas quando você lê a história de Elias, irmãos, Elias foi falar com o rei, não precisou da ajuda de ninguém. Ele foi de peito empolado, foi na presença de lá e disse, olha... Quando ele chegou na presença do Acabe, o Acabe disse, és tu perturbador de Israel? Ele falou, eu não. Perturbador é você, seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia. É você e sua casa. Você e sua casa, você e sua raça. Eu não. Aleluia, tá bom, amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe, glória a Deus. Mas eu quero dizer a vocês, irmãos, que Elias tinha autoridade na sua palavra, ele tinha autoridade espiritual, e havia mais uma coisa, irmãos, aleluia, era um homem que tinha intimidade com Deus. Mas eles disseram, Jesus, estou dizendo aí que o Senhor parece com Jeremias. Por que Jeremias? Por que Jeremias? Porque Jeremias, ele era da linhagem sacerdotal. Qual a semelhança do ministério de Jeremias com o de Jesus? Jeremias, irmãos, ele foi constituído por Deus. Vocês leem o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, irmãos, e vocês irão verificar, Jeremias foi levantado por Deus para pregar contra tudo e contra todos. Era muito séria a mensagem de Jeremias. Ele não tinha apoio de ninguém, ele só tinha apoio do céu. Mas quando o Senhor o chamou, ele disse, Senhor, eu não posso ser profeta, eu sou como uma criança. Ele disse, não diga que é uma criança, eu vou colocar a minha palavra na tua boca, e tudo que eu mandar falar, você diga, porque Deus garante. Aleluia! Meu companheiro, Deus garante uma palavra ungida, uma palavra com autoridade do céu. Deus garante, bendito seja o nome do Senhor. Jeremias, irmãos, foi na verdade um profeta, um dos que mais sofreu, irmãos. Quando você lê a biografia dos profetas do Velho Testamento, foi ele amado um dos que mais sofreu. E Jesus continua perguntando, e quem dizem que eu sou? Ora, amados, Jesus queria ouvir a resposta, e a resposta, amados, confortou o coração de Jesus? Claro que sim. Pedro respondeu dizendo, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus queridos, é interessante que dizer que você é um servo de Deus, e você sabe que serve a Deus, isso não é pecado. Você não se vanglorie por isto, tá certo? Mas você sinta-se confortado, porque você serve a Deus, e o Deus a quem você serve, Ele cuida de você. Aleluia. Interessante que Jesus disse, olha, eu vim para servir a vocês. Você serve a Jesus, e Jesus, amados, serve a você. Glória a Deus. Meus queridos, bem, deixe-me voltar para o texto sagrado. Jesus, então, irmãos, o que ele queria? Ele queria revelar para os seus discípulos o seu verdadeiro ministério, esse ministério cristocêntrico que eu e você exercemos. Aprendemos com Jesus através da sua palavra. É interessante, meus queridos irmãos, que a Bíblia, no Velho Testamento, e o que eu vou dizer a vocês, creio que é do conhecimento de todos. A Bíblia é um livro que ela registra a biografia de muita gente. Muita gente.
Interessante que até na morte, a Bíblia diz que morreu fulano, foi sepultado lá junto com o rei, morreu fulano, mas morreu fulano que não deixou saudade. Então, tem gente aí que quando morre faz um favor para o céu e para os que estão na terra. Olha. Mas, queridos, a Bíblia, amados, ela nos mostra o perfil de alguns homens que serviram a Deus. Há poucos instantes eu estava falando para vocês de Elias, mas eu quero lembrar a vocês da biografia do Samuel. E vocês sabem, quando você lê o primeiro livro do Samuel, que começa a história da criança, depois do menino, depois do jovem, depois do profeta de Deus, um homem que foi juiz. Deus, irmãos, fez crescer a Samuel, mas o que chama a atenção do meu coração é que Samuel, quando alguém falava, quem é Samuel? Alguém respondia, é um homem de um caráter aprovado por toda a sociedade, e a palavra dele é creditada, não somente mas no céu, porque tudo quanto ele diz, sucede assim. Aleluia. Pense nisso um pouquinho. Você é um pregador. Eu sou, nós somos pregadores da palavra de Deus. E o que é que nós estamos falando por aí? O que é que nós estamos falando por aí? Meus queridos, eu vim para falar para vocês, e tudo aquilo que Jesus mandar eu falar, vocês seguram na cadeira, porque eu vou falar. Nós vamos começar a conversar agora, cara a cara, olho no olho, glória a Deus. É agora, aleluia. Vocês não são novos convertidos, vocês são obreiros, e vocês precisam, há momentos que vocês comem sanduíche, mas tem que comer feijoada, tem que comer mocotó, negócio mais forte, e olha, vocês estão sentados mesmo, é para ouvir. Coloca bem os teus tímpanos aí, porque nós vamos conversar agora, meu irmão, de pessoa para pessoa. O nosso irmão Samuel, de quem eu estava falando, irmãos, era na verdade um homem cuja palavra, cuja a fama, irmãos, cuja formação, irmãos, a formação, não só a formação eclesiástica, mas ele era um homem de um critério, de uma formação moral muito alta. Tudo que ele dizia, a Bíblia diz, e Deus confirmava. Nós falamos aqui sobre Elias, mas você se lembra que a Bíblia fala de um substituto de Elias, lembra disso? Que era o substituto de Elias, era o doutor em filosofia, não era não. Quem era o substituto? Ele foi um teólogo, parece que não. Eu conheci o Senhor, ele não era formado, mas ele era muito rico, e ele mandou fazer um cartãozinho, como ele não tinha nenhum grau cultural, ele colocava no cartão, doutor fulano de tal, formado em fisiosofia. Então, tem muita gente aí formada em fisiosofia e pensa que sabe alguma coisa. Mas o Eliseu, irmão, sabe o que ele era? O que ele era? Agricultor. Cuidava avarando terra. Só que quando Elias viu o trabalho que ele estava desenvolvendo, Elias olhou e disse, esse camarada me serve. Esse camarada me serve. Vê aí, quanta junta de boi esse homem está liderando aí. Esse me serve. Pois bem, esse homem, meus queridos irmãos, é chamado por Elias, confirmado por Deus, e passa a acompanhar Elias. E vocês sabem que a decisão de Eliseu, irmãos, teve uma influência muito grande no seu ministério. Quando ele ouviu o chamado de Deus, ele se convenceu. A Bíblia diz que o que ele tinha, ele pegou aqueles carros, queimou os bois, ele matou, fez uma churrascada, se despediu e passou a andar com Eliseu. E começou a aprender. Só que quando o Senhor Deus revelou para Eliseu que Elias ia ser levado da presença dele, Eliseu então, irmãos, ficou com mais cuidado. Aí então ele não tirava os olhos de Elias,
Mas chegou um momento, amados, que Elias chegou para Eliseu e disse: Eliseu, me diga uma coisa, o que é que você quer? O Senhor vai me levar e o que é que você quer de mim? Ele disse: eu quero que o Senhor Deus me dê porção dobrada, naturalmente, do Espírito de Deus que estava sobre Elias. Elias, você pediu muito, rapaz. Só que, se você me ver quando eu for subir, estiver vigilante, você vai receber. Meus queridos companheiros, este homem na verdade recebeu. E se você tiver cuidado de ler a biografia do Eliseu na Bíblia, irmãos, vocês vão encontrar que tudo aquilo que Elias fez, Eliseu fez em dobro. Mas este homem um dia, ele passava numa cidade pequena e ali havia uma família muito grata, uma senhora muito simpática que admitiu hospedar Eliseu na casa dela. E ele era um hóspede tão agradável, assim, porque, me desculpe, irmãos, que às vezes a gente hospeda cada um, pastor, que dá graças a Deus quando ele diz: estou indo, ele ia orar. Se fosse no tempo da incredulidade, colocava uma vassoura de pé atrás da porta e um pouquinho de sal no fogo para ele nunca mais voltar, né? Queridos, mas Eliseu era um homem agradável. E aquela senhora um dia chegou para o marido e disse: marido, eu tenho visto, pode ler na sua Bíblia, eu tenho observado que este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Aleluia. E então eu começo a pensar, o que é que aquela senhora via em Eliseu? O que é que ela observou na vida do Eliseu? Meus queridos, ela convidou com o esposo, construíram ali um quartinho para o profeta, colocaram uma cama, uma mesinha, lá um candeeiro, uma cadeira, e ele se hospedava ali. E Eliseu disse para essa mulher: esse casal é tão gentil, o que é que eu faço? Que gratidão eu posso externar para esse casal? Ela tem algum problema lá com as autoridades? Não tem problema com ninguém. Aí o cooperador dele disse: o profeta, ela já está com idade avançada e não tem filho. Eliseu chamou: irmão, chama. Ela veio e disse: a senhora vai ser mamãe. Ele deu risada. Nessa idade, sim senhora, é o Senhor Deus que está dizendo: a senhora vai ser mamãe. E no tempo da vida, a mulher concebeu e a criança nasceu. Ela tinha, na verdade, Eliseu, amados, dentro daquela visão, um santo homem de Deus. Agora, com o milagre do nascimento do filho, aquele conceito aumentou. Os anos se passaram, o menino cresceu, e um dia o menino foi para a roça lá com o pai, e lá o menino adoeceu, e a Bíblia diz que o menino veio para casa, e no colo da mãe o menino morreu. E a mulher então não ficou desesperada, ela simplesmente mandou pegar o garoto, colocou a criança morta na cama do Eliseu, e disse: olha, apronta aí o animal e eu vou atrás do profeta. Ele é um homem de Deus, foi ele que me deu, orou para Deus me dar o filho, ele tem alguma solução. Meu irmão, é assim que você é conhecido na sua cidade? Assim me conhece na cidade como um homem que de Deus tem solução para todas as coisas? O negócio é sério, irmãos. Às vezes acontecem problemas, queridos, que nos falta condição para resolver, mas saiba que o Deus que você serve, Ele vai operar por você e vai dar a solução. Eu estou aqui me lembrando, irmãos, eu dirigi em São Paulo muitas congregações. Eu dirigi no setor sul, lá em congregação setor de Indianópolis. Eu estava num culto de oração. Eu estava ali, tinha colocado uma mesinha, eu estava ali ajoelhado, a igreja aguardando a gente depois ministrar a palavra. Eu estava ali orando. E chegou um irmão que era um novo convertido, era um alemão. Ele era um homem de uma estatura bem grande, quase uns 2 metros de altura. E ele chegou para mim e disse: pastor, o senhor sabe que nós alugamos uma casa, eu moro com fulano e Beltrano, 2 jovens da igreja. E ele disse: eu vim, recebi o meu salário, coloquei dentro de um livro, e quando depois eu procurei o salário, não tinha um centavo. E foi fulano que tirou. Mas como é que você sabe? Não sei, mas foi ele que tirou.
Irmãos, eu falei bem, ele disse, eu estou aqui para o senhor dar uma solução. Digo, meu Deus, eu não sou delegado, não sou investigador, esse cara, o senhor tem que dar uma solução. Eu falei, meu irmão, se assenta, no fim do culto você vem aqui que a gente resolve isso. E ele foi tomar o lugar dele. Dali um pouco, irmão, chegou um dos jovens. O jovem chegou, eu estava ajoelhado, ele colocou assim a mão na cadeira e se abaixou para falar comigo, mas ele tremia tanto que ele pôs a mão na mesinha, a mesinha começou a tremer também. O Espírito Santo me falou, foi esse que pegou o dinheiro. Aí o garoto chegou e disse, pastor, é o seguinte, é porque fulano sumiu o dinheiro dele, está dizendo que foi eu. Eu disse, imagine, meu filho, você vai tirar, você não tira nada de ninguém. Me diga uma coisa, você já recebeu o seu salário? Eu recebi ontem. Então, rapaz, vai lá colocar o dinheiro lá no lugar que você encontrou. Vai lá, mas não precisa dizer nada não, vai lá. Você sabe quanto for? Pastor, eu sei quanto. Então, coloca no envelopezinho, coloca lá no lugar que estava. E ele saiu antes de terminar o culto, foi na frente. Quando o alemão chegou, me passou com a solução. Eu disse, meu irmão, o dinheiro está lá. Como assim? O dinheiro está no livro, você colocou, você não procurou direito, vai lá que o dinheiro está lá. E o alemão voltou, chegou em casa, que ele abriu o livro, o dinheiro estava lá. No outro culto, se era sexta-feira, no domingo o alemão chegou, era só sorriso, pastor, e não é que o dinheiro estava lá mesmo? Eu digo, meu irmão, isso pode acontecer com você, problemas difíceis, e vou precisar da graça de Deus, unção de Deus, para resolver. A mulher chegou lá para o Eliseu e chegou. Eliseu disse, pai do senhor, irmã, pai do senhor, já vai bem? Bem. Como é que vai? Vai bem. Como é que vai? Vai bem. Como é que vai o menino? O menino está bem, só que está morto, mas está bem. Eu te pedi algum filho? E aí, irmãos, Eliseu, amados, não decepcionou a fé daquela irmãzinha. Ela tinha Eliseu naquele conceito, um santo homem de Deus. E agora, o que fazer? A Bíblia nos diz, irmãos, Eliseu mandou o cooperador, mas o cooperador não andava muito bem das pernas, não conseguiu coisa nenhuma. Eliseu vai lá, amados. Acho interessante que Eliseu se debruçou em cima da criança e para mãe ele não disse muita coisa, mas para Deus ele contou uma história. Disse, Senhor, até essa pobre viúva, o senhor veio, por favor, não deixe esse negócio acontecer não, restitui a vida desse menino. Irmãos, um santo homem de Deus, a Bíblia diz, Tiago disse que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Se você é um crente fiel, você ora a Deus, Deus ouve e responde a sua oração. Sabe o que aconteceu? O menino ressuscitou, ele pegou o menino, não levou no colo não, saiu andando com o menino, desceu a escada bem mais, dona fulana, olha aqui, minha irmã, olha aqui o seu filho, está aqui, vivo. Escuta, meu irmão, o conceito que alguém tem a respeito da sua vida, do seu ministério, deve ser preservado. Nem que seja com muita oração e com muitas lágrimas, mas peça a Deus para que isto sempre aconteça. Sabe por quê? Porque a Bíblia também revela, agora nós vamos começar a falar um pouquinho mais pesado, porque a Bíblia fala de um homem chamado Jacó. E sabe o que é que diz a minha Bíblia? Diz que o Jacó tinha pele lisa. Era assim? Tinha. O que é camarada? Eu não sei, homem que tem a cara lisa, como é que é? Fulano tem a cara lisa? Quem é que vocês entendem por alguém que tem uma cara lisa? A Bíblia diz que ele tinha pele lisa. Né? Pois bem, Jacó era este. E vocês conhecem toda a biografia de Jacó na Bíblia. Vocês conheceram também na Bíblia a história do Geazi. O Geazi foi outro, irmãos, que era cooperador, era o assistente pessoal do profeta Eliseu, era ele que estava ali ao lado do homem de Deus, irmãos, mas Geazi tinha no coração uma outra coisa. Eu não sei se vocês conheceram alguém que se aproximou, que se disse que era crente, e depois conseguiu ser obreiro, vestiu uma capa de cordeiro, mas lá dentro ele ainda era um lobo devorador, e o cidadão estava só
esperando uma oportunidade. Quando ela surgiu, o Geazi disse: é hoje. Quando o Senhor Deus curou o general Naamã, ele veio dar uma retribuição, né? Dinheiro, presente. Aí Eliseu disse: não, quero não. Não foi eu que te curou, quem te curou foi Deus. Não fiz nada, não aceitou não. E o Geazi estava ali e disse: mas meu patrão é muito bobo. Na primeira oportunidade, quando o homem saiu, daqui a pouco o Geazi acompanhou o homem e disse: chegou lá um pessoal de fora, e o patrão mandou dizer que o senhor podia mandar alguma coisinha para ele, né? E ele então juntou ali uma porção de dádiva e mandou. E o Geazi pegou ainda lá um servo do general, perto da casa dele, ele despachou o servo, ele mesmo levou as coisas, guardou em casa e foi para a presença do Eliseu. Eliseu era um homem de Deus. Eliseu chegou e disse: Geazi, onde é que você estava? Eu não estava em canto nenhum, estava por aqui. Você estava subiando com a mão no bolso, por aí, não, estava por aqui. Eliseu disse: meu filho, não foi contigo o meu coração? Era este o momento, era essa a oportunidade para você se corromper? Escuta, meu querido companheiro, deixa eu dizer para você, no ministério, meu irmão, eu e você temos muitas oportunidades. E se você não tiver um coração convertido, o espírito do Geazi está solto por aí. Com certeza. Só que a lepra de Naamã vai pegar em você. Mas vai ficar leproso pelo pecado, do engano. Meu irmão, nunca troque a fidelidade, a sinceridade do seu ministério por coisa alguma desta terra. Você foi escolhido por Deus. Aleluia. Meu irmão, Paulo disse que eu e você, nós somos embaixadores de Deus. Pense nisto, meu irmão. Veja o lugar que Deus te tem colocado, embaixador de Deus. E cuidado para não se corromper. A sua salvação, o seu ministério, vale muito mais do que qualquer oferenda que alguém venha fazer debaixo dos panos. Senhora prefeita, eu tenho uma filha vereadora em São Paulo. Ela foi reeleita agora pela 3ª vez. Há poucos dias, chegou lá um determinado colega de função dela lá, e disse, o nome dela é Marta: Martinha, eu vim aqui porque nós temos amanhã um projeto e tal coisa, e eu te trouxe aqui um presentinho. Ele abriu uma caixinha, tinha 500 mil reais aqui. Ela olhou assim e disse: o que é isso? Eu trouxe para você, é um agrado. Ela disse: fulano, é a primeira vez que você vem aqui para ver meu gabinete de mulher, bonitinho, cheio de rosinha, cheio de coisinha, né? Ele disse: você vem aqui quantas vezes você quiser, sempre bem-vindo, mas com essa proposta, pegue a sua caixinha, leve de volta, seja a primeira e última vez. Mas tinha uma pessoa que disse: mas Martinho, você não vai aceitar isso aí? Ela disse: como é que eu posso pegar desse dinheiro o dízimo para dar para a igreja? Como é que eu posso dar o dízimo de um dinheiro desonesto desse? Escuta, meu irmão, tem proposta aí. A eleição está chegando, viu, pastor? Eleição está chegando. O ano que vem, né? Ano que vem tem eleição. É isso, senhora prefeita? A senhora é candidata? Não é não, graças a Deus. Foi reeleita 2ª vez? Glória a Deus, muito bem. Pois bem, mas a eleição está chegando aí. E olha, irmãos, que tentação. Chega alguém de mais. Aí o diabo chega, rapaz, e começa a bombar a tua vida, começa a soprar. Você é o líder. Esse povo te ouve. Você, na hora que você disser, esse povo aceita. E olha, e começa a lhe bombar. E está aqui, olha, ele te trouxe isso aqui. Você não está vendo que a igreja está precisando de fazer uma reforma? A igreja está precisando de uma pintura, esses bancos precisam trocar, e está aqui, eu trouxe o dinheiro. Meu irmão, a obra de Deus nunca foi construída com dinheiro mal adquirido. O dinheiro de Deus é um dinheiro santo. Glória a Jesus. Eu sou pastor de uma igreja, eu estou na diretoria do Belém há 50 anos e mais uns quebrados, viu? 50 anos na diretoria da igreja. E louvo, oh meu Deus, essas mãos pequenas aqui nunca se mancharam de receber um centavo, nem da prefeitura, nem do estado e nem do governo federal.
Você estava no nosso culto lá junto de você estava o governador do estado. Ele e a esposa assistiram o culto todinho. Pois bem, é um amigo, nunca recebi, nunca pedi e nem quero, porque o meu Jesus tem mais dinheiro do que o cofre da presidenta, do que o cofre do governo do estado, da prefeitura. Ele é o dono de toda a prata e de todo o ouro, e nós trabalhamos para Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Cuidado, não manche as suas mãos, seja fiel ao Senhor. Vamos um pouquinho para frente. Aí a Bíblia fala, irmãos, da biografia de um outro homem também que foi rei, foi o Saul. Irmão, Saul começou o governo tão bem, chegou até a profetizar. O homem estava com a bola toda, profetizando, não está profetizando, irmãos, mas na caminhada ele se perdeu. Escute, meu irmão, ministério é um negócio sério, é um negócio sério. Sim, senhores, escute, rapaz, o escritor aos Hebreus disse que nós temos uma nuvem de testemunha que olha para nós, a igreja todinha olha para você. No dia que você veste um terno novo, a igreja conhece, mas rapaz, mas o Antônio está com um terno bonito hoje, mas é interessante isso. Mas escute, vamos lá naquela festa, vamos lá no salão. Eu disse para a igreja, olha, aqui os meus filhos fizeram, não oneramos 1 centavo. Eu nem perguntei nada para o tesoureiro da igreja. Pois 1 centavo. Nem para a igreja e nem para o meu bolso. Não é que eles fizeram tudo com o dinheiro deles, viu? Pois bem, mas eu quero dizer a você, meu irmão, nas suas dificuldades financeiras, nós temos um tesoureiro lá no céu. Fala com Jesus, Ele tem para lhe dar. Fala com Ele. Não há necessidade de você apelar para nenhuma falcatrua, absolutamente nada. Escute bem, especialmente na administração das coisas de Deus. E tem pessoas, irmãos, começam a dirigir, quando a igreja começa a render mais. Você tem muita congregação por aqui? Não tem congregações aqui? O senhor tem? Dentro da cidade? Congregações, sim, né? 34, não é? Lá em São Paulo eu tenho algumas, irmãos. Pois bem, são 2.300 e poucas congregações. Imagine você, nós informatizamos tudo. E o computador não é crente. Entrega tudo. Dedo duro, ele não entrega tudo. Pois bem, mas tem pessoas que não podem ver dinheiro. Parece que tem cola na mão, ele põe a mão em cima, cola. Meu irmão, o dinheiro é de Deus. O povo é de Deus. A sua vida é de Deus. Conserve-a na presença do Senhor. Aleluia. Para que o teu caráter seja reconhecido como homem de Deus. O Saul começou bem e terminou mal. Terminou consultando com feiticeiras e que situação terrível. Mas, meus queridos, olha, a Bíblia fala de tantos outros, não é? Fala de Balaão que negociava com as coisas de Deus. Fala do Salomão que trocou o seu ministério pelo amor das mulheres. Isso, rapaz, é uma coisa absurda. Eu não sei como é que aqui, o nosso pessoal aqui no Camboriú, aqui no estado de Santa Catarina, mas lá em São Paulo, rapaz, vez por outro eu estou excluindo um, suspendendo o outro, é um negócio tremendo. Escuta, meu irmão, tenha muito cuidado. Eu fui consagrado ao ministério com 24 anos de idade. Na minha estatura, tinha cara de menino. Pois bem, mas o Senhor Deus me ensinou. Quando eu me aproximava das mulheres novas, das moças, pai, deixa minha filha, ela lá e eu aqui. Esse negócio de uma mãozinha no ombro, abracinho, beijinho social, vai para lá. Vai para lá. Eu beijo a minha esposa. Nós completamos 60 anos de casamento agora, eu beijo ela. E minhas filhas, eu tenho 2 filhas. Mas, escuta, pessoal, cuidado com a sua vida moral diante do povo. A sua vida é acompanhada pela igreja. O Salomão não teve cuidado, irmãos,
E que desastre. A Bíblia diz que ele trocou o amor de Deus pelo amor das mulheres. Mas vamos mais para frente, irmãos. Já no Novo Testamento, amados, aí há uma biografia de, olha, grandes homens de Deus. Se você começasse a analisar, irmãos, pensar, o que é que dizem de Pedro? O Pedro, irmão, foi um apóstolo tão abençoado. Foi o primeiro pastor da igreja. Ele foi tão abençoado que depois disseram que ele era papa. Eu não sei qual foi o ano que Pedro foi em Roma. Me parece que ele nunca foi em Roma, mas disseram que ele foi papa. Pois bem, mas, queridos, Pedro era um homem que podia dizer para o enfermo: eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata e nem ouro, mas do que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o coxo foi curado na hora. E a Bíblia diz que ele saiu pulando e saltando e glorificando a Deus. É isso, meu companheiro, que Jesus quer lhe dar. Aleluia. Ele não quer lhe dar muito dinheiro, mas ele quer lhe dar um tesouro na tua vida espiritual, para você ter a autoridade do céu. Glória a Deus. Quando Jesus mandou os discípulos pregar o evangelho, ele disse: e estes sinais seguirão os que crerem. No meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Expelirão os demônios. Irmãos, essa autoridade é de Deus. Conserve este ministério santo na sua vida e Deus irá lhe fazer prosperar em todo o seu caminho. Mas, queridos, podíamos aqui falar de tantos outros, podíamos falar, irmãos, de João, de Tiago, o Bartolomeu, que era o homem da oração, o André, o cooperador solução, o Tomé, o apóstolo incrédulo, Paulo, mas eu queria agora me voltar para vocês. Qual o conceito do povo ao nosso respeito? Que diz o povo? Quem dizem os da tua cidade a seu respeito? Bem, estou falando aqui para alguns irmãos itinerantes. Meus queridos, me perdoe pela franqueza, e se vocês ficarem com raiva, foi o pastor que me convidou, vocês já reclamam dele, mas não posso generalizar. Mas tem um grupo de itinerantes que não tem pastor. Ele vive pulando de galho em galho, para lá e para lá e para lá e para lá e para lá, para lá. Não tem parada. Onde é que você se congrega? Eu vou ao culto ali, eu vou ao culto acolá, eu vou acolá. Me diga uma coisa, quem é que pode dar uma referência do seu nome? Ninguém. Ele não tem pastor, não tem referencial. Eu disse ao pastor Antônio, lá em São Paulo, eu tenho pelo menos 3 itinerantes. Vou citar o nome deles aqui. É o Erivaldo, não sei se ele já passou por aqui, o Genildo e o Jorge Rabelo. Esses 3 moços, eles têm pastor. Se eles não estiverem viajando, na terça-feira eles estão lá no culto de doutrina. Se eles não estiverem viajando, domingo eles estão lá no culto. Eles não faltam o culto com a família. Meu irmão, você pode ser um grande servo de Deus, mas você precisa ser membro do corpo de Cristo, se sentir igreja, crente que tem pastor, que recebe orientação, alguém que precise de receber um conselho. Sim, senhores, você não é melhor do que ninguém, nós somos todos falíveis, sim, senhores, por isso tenha cuidado, muito cuidado. Que dizem? Agora eu pergunto, qual a credibilidade na sua palavra? Eu não sei. Já ouvi alguém dizer, hoje nós vamos aqui, Jesus vai ter que batizar tanto com o Espírito Santo. Jesus não é seu criado. Ele não é seu, e nem está na obrigação de estar obedecendo o que você manda. Muitas vezes é um camarada até desmantelado, uma vida toda errada, e chega no público contando muita vantagem, e lá no céu Jesus está dizendo, fechado o céu. Ele faz toda aquela farofa, aquela gritalhada toda, mas não passa daquilo ali. Meu irmão, por favor, meu querido, pregador do Evangelho, precisa ter na mente e no coração, nós somos um anunciador de boas novas, mas boas novas que dão resultado. Olha para a vida dos apóstolos, vejo esses homens, eles pregavam,
Nós vamos muito longe, vejo, irmãos, procura aqui. Há pouco tempo eu estava na rádio, o irmão estava falando de Daniel Berg e Gunavingre. Escuta, meu irmão, eu não conheci Gunavingre porque ele morreu em 33, eu nasci em 34. Mas conheci Daniel Berg. Pois bem, mas, deixa eu dizer para vocês, aqueles homens viviam na oração, na leitura da Bíblia, no ensino da palavra, e uma vida dedicada inteiramente à obra do Senhor Jesus. Interessante. Você vê a biografia daqueles dois homens, eu nunca li que eles chegassem a algum lugar e dissessem, oh, Jesus vai ter que curar tantos aqui, vai ter que batizar tanto com o Espírito Santo. Absolutamente não, irmãos. Chegaram lá e dizia, Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Ele salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Quando? Quando ele quer. No culto que ele quer, quando ele quer, aleluia, quando ele quer. Então nós não podemos determinar nada para Deus, meu irmão. Nós somos simplesmente os servos. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, e quando pela compaixão de Deus, Jesus lhe usa com a mensagem, saia dali, glorificando ao Senhor, pelo que o Espírito Santo fez no coração da igreja, no coração dos ouvintes, daquilo que aconteceu. Mas a sua palavra, meu irmão, deve ter, na verdade, um respaldo do céu. Escute, meu irmão, o que nós dizemos não pode estar muito longe daquilo que nós fazemos, certo? Dizem que algum líder que diz, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Nós não podemos ser assim. Aquilo que eu prego, eu preciso viver. Aquilo que você prega, você precisa viver. Senão a sua palavra não vai ter credibilidade. Sim, senhores. Outra coisa, pastor. Eu disse para vocês que Jesus é muito bonito, muito agradável, certo? Mas eu pergunto assim a você, e o que diz o povo da sua presença? O que diz o povo da sua presença? Como assim? Um pregador, chega lá, a igreja olha para o que diz? Como é que você se apresenta? Um dia eu cheguei num lugar e estava ali um companheiro, ele estava com a roupa brilhante, parecia que ele, não sei como é que um homem, sexo masculino, tem coragem de se vestir num troço daquele. Pastor, estava feio demais, pastor. Era um negócio. E o sapato dele, rapaz, era de várias cores. Era preto com vermelho, com branco. Eu olhei assim, digo, oh, Jesus amado. A igreja olha assim para aquele camarada e diz, aí, animador de auditório, palhaço de circo, mas pregador do evangelho, acho que nunca. Não sei como é que a presença de alguém, irmãos, pode ser interpretada para o plenário, para o auditório. Irmãos, Jesus, ouçam isso, Jesus, ele era tão igual aos seus discípulos, ele era tão igual aos seus apóstolos, quando Judas veio com os soldados, e para identificar a Jesus, ele disse, aquele que eu vou dar um beijo nele, aquele que eu beijar. Precisou Judas inventar uma senha para que eles reconhecessem quem era Jesus, porque ele era muito parecido com os outros. Jesus nunca lhe constituiu, meu querido irmão, como uma estrela da manhã. Não queira ser no púlpito a estrela que brilha, por favor. Seja servo do Deus Altíssimo. E aqui neste lugar, quanto menor você aparecer, maior Jesus se apresentará na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, meus queridos, a minha hora foi. Mas eu vou fazer umas perguntas, você vai guardando isso aí, me diga uma coisa. Como é que é visto o seu ministério? O trabalho que você faz? Meus companheiros, eu não ignoro que o pregador, você não tem igreja, você tem família, é claro que você tem que sustentar sua família.
É claro que se eu, isso é coisa que nós fazemos, temos igrejas, chamou alguém, um irmão que é um itinerante, é claro, nós temos ali, damos aquela ajudazinha e tudo mais, isso é muito natural, mas alguns irmãos, eles fixam um cachê lá em cima, eu não sei como é que é, não sei como é que o senhor aguenta aqui na festa grande aqui do mês de abril, não é? Aí vem tanto 5 estrelas aqui, o cachê dessa gente deve ser muito alto, não dá cachê para ninguém, amém, glória a Deus, e tem que trazer uma oferta para o missionário, eu estou consigo em número, gênero e grau, viu? Aleluia, está certíssimo, viu? Meu irmão, escute, a estrela que deve brilhar no púlpito, meu irmão, é a estrela da manhã, é o lírio dos vales, é Ele, Jesus Cristo, o Senhor, é que deve aparecer e brilhar na sua vida, bendito seja o nome do Senhor. Mas, queridos, eu vou concluir dizendo a vocês mais alguma coisa. Quero que você me acompanhe, e com esse versículo, que é alguma coisa mais para vocês, mas fica para outro dia, mas eu quero concluir trazendo para você, e quero que você abra a sua Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Veja o que escreveu o apóstolo São Paulo. Filipenses capítulo 4 e o versículo número 8. Não é? Às vezes tem alguma tradução em meio diferente, mas será que nós podemos ler esse versículo juntos? Podemos ler juntos? Verso 8? Vamos lá? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Meu querido companheiro, algumas vezes nós precisamos parar e pensar um pouco como estão nos vendo, amados, no nosso ministério. Quando você lê acerca do ministério de Jesus, irmãos, Jesus só visitava uma casa, uma família, para deixar uma bênção naquele lugar. Vocês já leram isso, né? Certamente, quantas, irmão, Jesus era muito social, esse negócio de que era retraído, era um chorão, que andava com a cara fechada, isso é conversa, o nosso Jesus é bonito, aleluia, João viu o seu rosto, é maravilhoso, cabelo branco como a lã, resplandece o seu rosto, os olhos como chama de fogo, irmãos, nosso Jesus é muito bonito. Ele chegou lá, irmãos, na casa, eu fiz aqui alguns, só para lembrar aqui, irmãos, ele foi na casa de um leproso rico, e lá na hora da festa do jantar entrou lá uma mulher de vida livre, aquela mulher chegou como prostituta e saiu perdoada e salva por Jesus. Este é o ministério de Jesus. Ele foi chamado lá na casa do Jairo, tinha uma filhazinha que estava doente, ele foi lá, a filha do Jairo sarou. Ele foi nas bodas de Caná, aconteceu lá um problema, isso aqui eu resolvo já, enche essas talhas de água, e ele transforma aquela água em vinho, e a festa continuou. Jesus, meus queridos irmãos, ele foi na casa lá do governador, daquele régulo, ele estava lá com um filho doente, ele disse, pode ir embora que teu filho está curado. O homem creu, chegou em casa, o menino estava são. Escute, esse é o seu ministério. Nas bodas de Caná, irmãos, ele foi lá e fez aquele milagre. Sim, olha, ele fez milagres na praia, no barco, nas sinagogas. Meus queridos, aonde está um servo de Deus, a bênção de Deus se faz presente. Lembre-se sempre, Deus disse para o Abraão, Abraão, eu vou lhe abençoar. Mas na frente diz, Abraão, você será uma bênção. É isso que Deus quer que você seja, uma bênção. Aonde a bênção de Deus chega, irmãos, ali está salvação,
alegria, paz, prosperidade, porque o Senhor é o abençoador do seu povo. Queridos, Deus abençoe a cada um de vocês. Guarde esta palavra no seu coração. Que dizem os homens que nós somos? Pense nisto, volte para casa, pensando no seu ministério. E se alguma coisa é contrário à palavra de Deus, que é oportunidade boa, você veio aqui assentado para ouvir. Deus te abençoe. Maravilha. Os irmãos, quero dar um agradecimento ao nosso presidente. Hein? Levante-se, por favor. Senhor presidente, aí está esse pessoal que vieram para lhe ouvir, sentados para ouvir. Deus abençoe. Estão chegando ainda, não chegaram todos não. Não sei se vocês vão chegar depois de terminar, sentados para ouvir, mas parece que vão chegar ainda. Mas, senhor presidente, nós com muita humildade, muito simples a coisa, mas se eu fui participante aqui, trouxe uma palestra tão linda para esse obreiro, nós estamos dando um certificadozinho para o irmão colocar lá junto daquela barbaridade que o senhor tem, tá bom? Isso. Aqui nós dois aqui. Está ali na máquina oficial. Pronto aqui. Tá ótimo. Deu certo aí? Boa. Bom, eu quero lhe agradecer, em nome de todo esse povo que está aí, em nome da Igreja Assembleia de Deus de Camboriú e do Gideon Missionário da Última Hora. Você vai se trazer para ajudar esse povo, esses obreiros a servir a Deus melhor, tá bom? Muito obrigado. Eu vou lá. Agora tem que perguntar para esse povo, vocês vão para Brasília, né? Meus queridos, o pastor está pedindo aqui para fazer uma pergunta e, na verdade, eu vim aqui para falar da Bíblia. Mas aqui tem algum pastor? Pastor, levanta as mãos, pastores. Pastores evangelistas. Ok? Baixa a mão, por favor. Quem dos senhores se inscreveu para ir a Brasília? Quem se inscreveu? Levanta as mãos aí. Olha, sério. Muito obrigado. Agora eu quero dizer uma coisa a vocês. Nós precisamos estar em Brasília. Nenhum de nós deve faltar. Tá certo? Porque o voto de vocês é muito importante nesta eleição. Nós não podemos perder nenhum voto. Nós queremos que a nossa igreja no Brasil permaneça abençoada. O ano passado a imprensa publicou que nós somos a igreja que mais cresceu no Brasil. A igreja evangélica, irmão. Graças a Deus por isto. Não é porque o Zé Wellington é o presidente, não. É porque quem está na igreja é Jesus. É Ele que salva. Glória a Deus. Mas, e meu querido irmão, nós precisamos preservar esta igreja abençoada, pura, ordeira e 100% pentecostal. Encontrarei com vocês em Brasília. Muito obrigado. No dia 8 de abril a 12, a eleição é o dia 11. No dia 11, você tem que chegar lá em Brasília e lá levar o seu votozinho. Olha que bom, não vai atrapalhar o Congresso dos Gideões, hein? Dá de ir, voltar e voltar e vir para cá. Se Deus quiser. Tá bom. Olha, e tem outra coisa. Um dos seus filhos vai pregar também. Vai dar a abertura oficial do Congresso. O Joel. Eu prometi ao Marcos, que eu não olhei, não trouxe a minha agenda, eu vou olhar. Ele me disse que é no dia 27. No dia 27, é isso? Pois bem, se eu não tiver um compromisso que eu não possa mandar um representante, aí eu não posso vir. Mas se for alguma coisa que der para mandar outro lugar, eu estarei com ele aqui. Será uma satisfação estar aqui com os irmãos. Certo? Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Deus abençoe.